Tudo bem? Ó, tema da nossa live aqui, terapeuta, perca o medo de ajudar pessoas que sofrem com vícios, né? Terapeuta, perca o medo de ajudar pessoas que sofrem com vícios. Eu estava aqui e respondendo as minhas alunas, né, da terapia P2E, e uma das alunas fez uma pergunta bem interessante, né? Professor Edjasto, o cliente que busca a terapia para largar o vício, como proceder, né? Com o mesmo processo da terapia P2E, ou exige mais dedicação? Fala, Vini, tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom feriado, né? E aí, é um tema muito importante, que eu acabo tendo bastante experiência nesse tema. Eu comecei a ajudar as pessoas que sofriam ou sofrem de algum tipo de vício com a auriculoterapia, né? Que é uma matéria que eu ensino há bastante tempo dentro da medicina ancestral oriental. Então, terapeuta, perca o medo de ajudar pessoas que sofrem com vícios. Por que eu estou aqui? Porque a Silvana, aluna da terapia P2E, me mandou a seguinte mensagem. O cliente que busca a terapia para largar o vício, como proceder? É o mesmo processo da terapia P2E? Ou exige mais dedicação? Então assim, galera, quando a gente fala de vício, é um tema que as pessoas meio que pisam em ovos, né? E principalmente os terapeutas muitas vezes têm um certo medo de atender pessoas que sofrem com algum tipo de vício, né? Ou uma droga lista, ou ilícita, ou um comportamento que seja. Hoje nós temos muitas pessoas viciadas em redes sociais, viciadas em pornografia, nós temos pessoas viciadas em álcool, açúcar, e aí vai. É uma infinidade de coisas. Mas vamos falar aqui, basicamente, dos vícios tradicionais. Você precisa saber 3 coisas. Se você vai ajudar, se você quer perder o medo de ajudar pessoas que sofrem com algum tipo de vício, né? Você é uma terapeuta e quer ajudar essas pessoas com a terapia que você propõe, aquela terapia que é o seu carro-chefe. Eu sei que terapeuta sempre tem mais de uma terapia, né? A gente acaba tendo várias terapias. Você precisa saber 3 coisas básicas sobre vício para ajudar as pessoas. O vício, ele tem uma questão muito forte ambiental. Então, toda vez que você for ajudar alguém que sofre com algum tipo de vício, você tem que levar em consideração, principalmente, o ambiente que essa pessoa está. O ambiente, ela vai ter aí um percentual muito importante no sucesso de você ajudar essa pessoa, sim ou não. Então, o ambiente, por exemplo, você tem uma pessoa que sofre de alcoolismo, né? Ela tem ali um vício no álcool. Aquele ambiente, o bar, por exemplo, é um ambiente que predispõe ela ao vício do álcool. E aí isso tem a ver com algo que foge do lugar comum. Essa questão, por exemplo, da pessoa estar no ambiente e ela tem uma predisposição àquele vício, a predisposição é maior. Isso tem a ver com neuroquímica. Então, quando a gente fala do vício do álcool e outros vícios mais, a gente vai estar falando aí principalmente dopamina. Quando a gente olha para o vício do álcool, a gente vai estar falando aqui de dopamina. E até pouco tempo atrás, achava-se que a pessoa bebia o álcool, né? Ela ingeria o álcool, por exemplo, para ter liberação de dopamina, para ela ficar, né? Hoje já se sabe que existe duas mãos. Tanto a pessoa, ela bebe por conta de ter mais dopamina, como a liberação endógena da dopamina, dependendo do ambiente, leva a pessoa a beber. A dopamina pode ser um gatilho interno para fazer a pessoa beber, no caso da pessoa que é viciada no álcool. Então você precisa ficar de olho, você que vai ajudar pessoas que têm o vício em qualquer coisa. Ambiente. O ambiente onde essa pessoa está inserida. Precisa saber se aquela pessoa está predisposta a mudar o ambiente. E muitas vezes isso é desafiador, porque muitas vezes as pessoas que elas se relacionam, que ela tem amizade, estão naquele ambiente. Então, toda vez que a gente falar de vício, presta atenção na questão do ambiente. Outra coisa que você precisa se ligar quando a gente fala de vício é principalmente nos hábitos. Muitas vezes
O vício, ele tem uma questão de um hábito. Por exemplo, a pessoa que fuma, que é fumante, ela tem o hábito de estar com cigarro na boca. Não é? Ela tem o hábito de estar com cigarro na boca. Então, poxa, já tem a questão do ambiente, já tem a questão do hábito e tem a questão principalmente neuroquímica. A liberação de serotonina, a dopamina, acetilcolina. Então, para você que é uma terapeuta, né, que quer ajudar pessoas que são viciadas em alguma coisa, você precisa levar em consideração essas três coisas: ambiente, hábitos, tudo bem? E a questão neuroquímica. Dentro da terapia P2E, as minhas alunas perguntam: professor, qual é a ferramenta que eu devo usar para ajudar as pessoas que são viciadas em uma droga, no álcool, um comportamento? A palavra vício, gente, quer dizer, é algo que não faz bem, é um comportamento, oi Moniquinha, que não te faz bem. Seja pornografia, seja redes sociais, seja açúcar, seja álcool, o que seja. Aquilo que causa algum dano é considerado um vício. Então tem a ver ambiente, hábito e a parte neuroquímica. Então você que é uma terapeuta leva essas três coisas em consideração. Dentro da terapia P2E, as minhas alunas perguntam: professor, qual é a melhor ferramenta para me ajudar as pessoas, como uma terapeuta, que estão sofrendo de vícios? Detox terapêutico P2E. Porque é uma ferramenta power para aquelas causas urgentes. Mas, principalmente, a pessoa que sofre com vício, ela tem que querer. Não basta a mãe querer, a esposa querer, o companheiro querer, o filho querer. A pessoa, ela tem que querer, porque é desafiador. Por que é desafiador? Antes de eu explicar por que é desafiador, deixa eu te fazer uma pergunta. Vício é bom ou é ruim? Pô, professor, você falou que vício é ruim. É algo que leva a pessoa a um sofrimento. Ué, se leva a pessoa ao sofrimento, então por que as pessoas são viciadas em alguma coisa? São viciadas em pornografia, em açúcar, redes sociais, drogas lícitas e ilícitas, né? Drogas lícitas, aquelas que pagam imposto para o governo. Drogas ilícitas, aquelas que não pagam imposto para o governo. Por que as pessoas são viciadas? Se o vício faz mal. É aí onde está o desafio. Você que é uma terapeuta, que quer ajudar pessoas que sofrem com algum tipo de vício, aí que está o desafio. Porque, na maioria das vezes, o vício leva de encontro ao que o cérebro busca. O meu cérebro, o teu cérebro, o cérebro da raça humana busca duas coisas: prazer e economizar energia. E não é um prazer a longo prazo, é um prazer imediato. Anota, cérebro busca prazer imediato e economizar energia. Então vamos lá pegar uma pessoa que quer emagrecer, mas ela é viciada num açuquinha. Aí ela pega um pote, muita gente já salivou, né? Pega assim aquela eu não posso falar a marca ou posso falar a marca? Daquela pasta de avelã, senta no sofá, sabe aquela pasta de avelã chique? R$40 o pote. Aí ela pega aquele potão, caro pra caramba, senta ali e ela começa com a colher no sofá, sentada assim, ó. Ela senta, imagina, ela senta, ela pega um pote e ela fala: vou comer só uma colherinha. Só uma colherinha. Ela até deixa lá no armário pra dificultar. E ela pega uma colherinha. Antes dela sentar, ela pega outra colherinha. Antes dela sentar, quando ela vê, ela tá sentada no sofá com aquela pasta de avelã naquele pote, comendo. Sentada comendo. Cara, é o que o cérebro quer. Ó, sentado, economizando energia, comendo aquilo ali. Olha que louco, gente. Comendo aquilo ali, se deliciando com aquilo ali, ó. Se deliciando, aguando. É o que o cérebro quer. Prazer imediato e a pessoa não estava gastando energia. Vamos olhar para a pessoa que é viciada no álcool, por exemplo. Vamos pegar o caso do álcool. A pessoa, na maioria das vezes, as pessoas não bebem sozinha, com raras exceções. Tem pessoas que bebem sozinha, mas a maioria das vezes é acompanhada. Então a pessoa senta ali no bar, em algum lugar, senta e toma o goró dela, ó. Se for uma cerveja, né, desce redondo, né, assim o comercial. E aí, é o que o cérebro quer. A pessoa não está gastando energia, está sentada. Ó, a mulher assim está falando aqui. A pessoa está sentada
e ainda está tendo um prazer imediato. Então, quando você, como uma terapeuta, você topa o desafio de ajudar pessoas que sofrem com vício, você tem que levar tudo isso em conta. Você tem que levar o ambiente que a pessoa está inserida, e se a pessoa está disposta a mudar de ambiente ou mudar o ambiente. Tanto que muitas vezes, por que é tão difícil as pessoas emagrecerem? É tão desafiador dentro das metodologias comuns? Porque você tem uma família, ou você tem ali uma sociedade, né? Onde é mais ou menos as pessoas têm mais ou menos o mesmo comportamento. Aí uma resolve emagrecer. Mas as demais, quando chega ali na sexta-feira, no sábado, pede uma pizza gigante para comer na frente da pessoa. Então, assim, o ambiente. Então, para você ajudar alguém, você que é uma terapeuta, para você ajudar alguém que sofre com algum vício, você vai precisar de uma mudança de... Ou a pessoa muda de ambiente, ou as pessoas que estão na volta daquela pessoa vão ter que engajar no processo, no projeto, para ajudar essa pessoa. Toda a família. Porque qualquer gatilho mental que leva à liberação de dopamina antes, leva ela à euforia e leva ela ao vício. Então lembra, o gatilho de dopamina, que é o hormônio do prazer, que é a mulher do negócio, não quero falar com você, deixa aqui, isso. Então assim, o gatilho de dopamina, ele é de mão dupla. Tanto a pessoa pode fazer algo, um comportamento, ou comer um açúcar, ou um álcool, que seja, para liberar dopamina, para ter prazer imediato, como a liberação de dopamina faz com que ela queira beber. Exemplo, pessoa viciada em álcool, ela olha uma latinha de cerveja. Cara, libera a dopamina, e a dopamina vai ser o gatilho para ela beber. A pessoa viciada em açúcar, ela tá de boa. Aí ela passa no mercado, ela viu aquela caixa daquele chocolate, que está escrito lá em inglês para você repetir. Só aquela imagem já lhe faz uma liberação de dopamina que faz com que a pessoa coma muito chocolate. Só dela entrar no mercado, aquele ambiente para aquela pessoa é um ambiente extremamente nocivo para ela, para aquela pessoa que quer parar de comer chocolate. Do mesmo jeito que o bar é um local que vai dificultar bastante, vai tornar o desafio maior daquela pessoa que quer se livrar do vício do álcool. Então você precisa ter noção. Você precisa ter noção dessas três coisas. Ambiente. E aí? Eu vou conseguir? Essa pessoa está disposta a mudar de ambiente? Ou as pessoas que convivem com ela estão dispostas a mudar o ambiente? Por exemplo, a pessoa que é viciada no açúcar, ela vai ter que pedir ajuda para alguém. Vai no mercado para mim, tá a lista de compra. E outra pessoa vai no mercado. Se outra pessoa for no mercado, ela não vai ter aquele gatilho. Olha que interessante. Ela vai ter que evitar alguns programas de TV que mostram. Assistir o MasterChef, cara. Ou tem um programa boladão de doce lá, de sobremesa, que um cara faz. Se a pessoa é viciada em açúcar, ela quer parar o açúcar, quando ela vê aquele doce lá, daquele cara preparando aquele doce boladão, ela libera dopamina assistindo até programa de sobrevivência que o cara tá passando fome e começa a cozinhar um peixe, fritar um peixe. Então, o ambiente é muito importante. Anota aí, por amor de Deus. Se você vai ajudar pessoas, se você é uma terapeuta, né? O tema da nossa live aqui, para a galera que está chegando agora, é terapeuta, perco o medo de ajudar pessoas que sofrem com vícios. É o tema da nossa live aqui, né? E por que eu resolvi fazer isso daqui de surpresa? Não combinei com ninguém, tá fora do nosso horário de live é segunda-feira às 20 horas. Porque a Silvana, minha aluna da terapia P2E, mandou a seguinte pergunta: o cliente que busca a terapia para largar o vício, como proceder? Com o mesmo processo da terapia P2E ou exige mais dedicação? Por isso que eu estou aqui. Dentro da terapia P2E, a ferramenta Power para ajudar as pessoas que sofrem com vício é o detox terapêutico P2E. Legal? Mas você tem que ficar de olho no quê? No ambiente. Ou a pessoa muda de ambiente ou ela muda o ambiente. Tem que ficar de olho nos hábitos. E aí é muito importante o hábito. Por exemplo, a pessoa que quer emagrecer e é viciada em açúcar. Já disse que vício é desafiador
porque vai de encontro ao que a fisiologia do cérebro quer. Prazer e economizar energia. Você precisa encontrar para a pessoa um outro comportamento que dê prazer para ela, que seja mais prazeroso do que comer o açúcar. Você tem que arrumar outro comportamento para aquela pessoa que seja mais prazeroso do que ingerir o álcool. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu gosto bastante, eu já dei várias palestras nos AA da vida, né? Nos alcoólatras anônimos. Para a pessoa parar de beber, uma pessoa que vai nos alcoólatras anônimos, o prazer de fazer parte das reuniões do AA tem que ser maior do que o prazer de beber no boteco. Então, na maioria das vezes, o ambiente do AA é extremamente acolhedor e feliz. Por quê? Pô, o cara vai trocar lá um ambiente dos amigos do boteco, que ele bebe, que ele abraça e lá, por um lugar chato. Não vai. Tem que ser, o ambiente do AA tem que ser mais legal, mais prazeroso do que o ambiente do boteco. Tanto que uma vez eu fui dar uma palestra numa AA, que a pessoa que dirigia, cara, parecia um general do exército. E ela queria saber por que a pessoa antes dela estava tendo resultado e ela não. E eu fui dar a palestra. Quando eu cheguei lá, eu chamei ela de canto. Falei, sabe o que acontece? Ela falou, fala. Eu falei, então, que o ambiente é importante. E para a pessoa trocar um vício tem a ver com prazer e com economizar energia. Se o boteco for mais legal do que o AA, a pessoa não troca o boteco pelo AA. Então, para funcionar o vício, o hábito, tem que arrumar um hábito que seja tão prazeroso quanto aquele que leva a pessoa a um vício que leva ela ao sofrimento. Exemplo, eu cuido de famílias que passam por isso, né? Na maioria das vezes, espera só um pouquinho, gente. Na maioria das vezes, a esposa me procura. Fala, professor, olha, meu esposo tem aqui um vício em álcool. Você pode ajudar? Eu falo, posso. Ele quer, mas não consegue. Tudo bem. E aí, eu começo a ajudar aquela pessoa. Uso uma frequência sonora primeiro para mudar. A frequência sonora é uma das ferramentas da terapia P2E. Primeiro eu descubro no gráfico, gente, qual é o desequilíbrio daquela pessoa. Muitas vezes, a pessoa que é viciada no álcool ou em outra droga lista ou ilícita ou em algum comportamento, ela tem um desequilíbrio, ela tem uma sombra emocional do passado, um desequilíbrio, que leva ela a um sentimento de abandono. Aí ela vai no boteco beber, que aí é uma sombra de excesso do elemento fogo. Eu não vou entrar nisso aqui fundo, não. Depois, se você quiser saber mais disso daí, você me chama. Tá aí meu WhatsApp abaixo, você me chama e eu explico direitinho para você que deseja saber mais da terapia P2E. Então, a pessoa tem um sentimento de abandono. Quando ela vai no boteco, no bar, no ambiente ali, ela é acolhida. Pode ser de uma forma... Você fala, mas ela é acolhida. Então tem isso. Tem aquela pessoa que já é viciada em alguma coisa, principalmente no álcool, por conta de uma sombra emocional do passado, do excesso do elemento terra. É aquela pessoa que carrega o mundo nas costas e aí toda noite ela tem que beber para dar uma relaxada, porque ela carrega os problemas de todo mundo. Ó, aquela pessoa que carrega os problemas de todo mundo, a gente vai precisar muito do ambiente, das pessoas à volta dela. Por quê? Porque se o ambiente de casa, para aquela pessoa que tem um sentimento de abandono, de perdido, não é um ambiente legal, é um ambiente que tem muito atrito, e tem casais que tem muito atrito, bebeu de novo, o cara vai pro boteco. Ué, ele já é viciado mesmo. O ambiente do boteco é mais agradável do que da casa dele. E aí? Ele vai para onde tem um acolhimento, que é no boteco. Então, quando eu vou cuidar de pessoas que sofrem de vício, eu já pergunto para a esposa, que foi ela que me procurou, tá? Você está disposta a transformar o ambiente num ambiente tão legal quanto o ambiente do boteco? Tão prazeroso como o ambiente do boteco? E tem muitas que, quando eu faço essa proposta, desistem. Falam, não, melhor deixar ele no boteco lá. Deixa que morra bebendo. Por quê? Porque exige, cara. Exige. O ambiente de casa, para quem quer parar de beber, por exemplo, tem que ser mais prazeroso do que o ambiente do boteco. E aí exige dos filhos, exige da sogra, do sogro, do pai, da mãe, da esposa, do esposo. O ambiente de casa tem que ser mais legal do que o ambiente da rua.
Olha aí. E aí muitas vezes as pessoas não encaram o desafio. Quer ver? Deixa eu pegar uma pessoa que tem um vício no álcool por uma sombra emocional do passado do elemento metal. É a pessoa que bebe para esquecer os fracassos dela. É a pessoa que bebe para esquecer os fracassos dela. Muitas vezes ela trabalha em um local que ela não gosta, ela está exercendo uma função que ela não gosta, muitas vezes ela não alcançou aquilo que ela gostaria, o relacionamento dela está uma droga, tá tudo ruim. Então ela bebe para ter dopamina, para ter um pouquinho mais de felicidade. Ela vive numa sombra de excesso do passado do elemento metal. Isso é terapia P2E. Tem como a gente avaliar cada pessoa com o nosso gráfico para saber aonde realmente é a causa daquele vício daquela pessoa, tá bom, gente? Então, se você precisar disso daí, é importante. Você me chama que eu te ajudo. Tem aquela pessoa que tem uma sombra emocional do passado relacionado à insegurança. Cara, esse tipo de vício começa muito na adolescência. A pessoa toma alguma coisa ou usa alguma coisa para ter coragem. Então tem aquela pessoa muitas vezes que ela precisa ter coragem para chegar num garoto ou chegar numa menina. A Mônica está falando, eu odeio álcool e cigarro. Então, Mônica, você não está preparada para ser uma terapeuta para cuidar de pessoas com vício. Porque para você ajudar pessoas que têm vício, você não pode odiar. Você tem que ser acolhedora. Eu estou falando isso porque a Mônica é minha aluna. Tá? Você tem que ser acolhedora, você tem que ser amável com essas pessoas. O ambiente tem que ser mais legal. Eu ouvi sua frase lá em cima. Tudo é motivo para beber. Não, não é tudo que é motivo para beber. Você, como uma terapeuta, tem que entender que existem sombras emocionais do passado. E a pessoa não bebe não é porque ela não quer. Ela não bebe não é porque ela quer. Ela bebe porque tem um desequilíbrio. Olha, ela falou não mesmo. Legal, bacana. Então deixa eu dar minha aula aqui. Então olha só. Galera, a pessoa que tem uma sombra emocional do passado, de excesso, de insegurança, é aquela pessoa que começa a beber na adolescência, para ter coragem. Para ter coragem, ela precisa ter o quê? Coragem, cara. Aí ela começa a beber, ou começa a usar uma coisa lícita ou ilícita. Legal? Beleza? Isso é importante você que está aí saber. Ou a pessoa vai usar, foi assim, então de repente que meu filho começou no vício? Sim. E se não resolver a insegurança de base, por exemplo, você tem que segurar esse excesso da sombra do passado do elemento água, planejando, organizando, nutrindo o elemento terra, por exemplo, que é planejamento e organização, a pessoa não vai deixar o vício. Isso é terapia P2E. É assim que a gente cuida das pessoas, com amor e acolhimento. É importante saber disso. Porque a terapia P2E, gente, é um caminho de autoconhecimento e sabedoria para nós, terapeutas, ajudarmos pessoas. A terapia P2E, o terapeuta transforma as sombras emocionais do passado das suas clientes para despertar a autocura. Então, você precisa entender de tudo isso. De tudo isso. Você precisa entender de tudo isso. Também perdi o pai com álcool. Então, assim, você precisa entender de tudo isso daqui. Eu falei aqui porque a Mônica colocou experiência de quem perdeu o pai por álcool, por isso. Eu também perdi o pai por álcool também. Muitas famílias perderam o pai com álcool. 39 anos. Então, olha só. Aí tem aquela pessoa que tem a sombra emocional do passado relacionado ao elemento madeira. É a pessoa que precisa de uma substância química, do álcool, de alguma coisa, para ter motivo para ação. Olha lá, a doutora Ana também perdeu o pai com álcool. Muita gente. Então, assim, é aquela pessoa que bebe porque ela precisa de motivação. Ou ela usa uma droga lícita ou ilícita. Já expliquei. Droga lícita é a que paga imposto para o governo. Droga ilícita é aquela que não paga imposto para o governo. As drogas que mais matam são as lícitas. Por quê? Porque paga imposto para o governo, então tem em qualquer lugar. Anota isso, é importante. Porque muitas vezes a gente acha que droga é aquilo meio do submundo, né? Que tem alguma pessoa ali do mal. Não. Muitas vezes tem lá o cara que incentiva o uso do álcool de uma multinacional, né? De um grupo poderoso. Né? Esse cara é a porta de entrada para a maioria dos vícios, mas ele paga imposto para o governo. Ele está num grande conglomerado. Entendeu? Para trabalhar com vício, por que eu estou trazendo isso daqui, gente? Porque para trabalhar com vício, você precisa ter
todos esses conhecimentos que eu estou passando aqui para vocês, ó. Porque o título da live aqui, que eu peguei todo mundo de surpresa, né? O título da live é Terapeuta, perca o medo de ajudar pessoas que sofrem com vícios. Para perder esse medo, primeiro você tem que tirar o seu julgamento. Aquela pessoa, ela não é uma pessoa do mal e ela não é viciada porque ela quer. Tudo bem? Tem uma sombra emocional do passado que levou ela a se tornar viciada em alguma coisa. Ou um sentimento de abandono, ou excesso de preocupação carregando o mundo nas costas, ou uma tristeza em excesso, ou uma insegurança em excesso, ou ela precisou beber para ficar poderosa, motivada. E eu estou falando das sombras dos elementos, que na terapia P2E a gente consegue mensurar em percentuais com gráfico. Olha que legal. Primeira coisa que você tem que saber é disso. Tá, qual é a causa? Pegou a causa, você consegue resolver. Aí, além de saber a causa, você tem que levar em consideração o ambiente. A pessoa vai conseguir mudar de ambiente? Ou vai conseguir transformar o ambiente dela? Porque para a pessoa parar um vício, o ambiente de casa tem que ser mais legal do que o ambiente do boteco. Senão não vai funcionar. O hábito. Vai ter que trocar um hábito por outro hábito. A pessoa tem o hábito de ir no boteco tomar cachaça. Ela vai ter o hábito de ir no AA, por exemplo. Ou sentar e assistir uma série com a família. Ela tem que trocar um hábito que dá prazer por outro hábito que dá prazer. Porque o vício, ele vai de encontro ao que o nosso cérebro busca. Prazer imediato e economizar energia. E aí, terceiro fator, que é muito importante, que é a parte neuroquímica. É a parte neuroquímica. Né? A pessoa, ela vê a latinha de cerveja, ela libera a dopamina que faz com que ela beba, dá um impulso. Ou ela bebe a cerveja para liberar a dopamina para ficar uhul, para ter prazer imediato. E aí essa parte do vício, um terapeuta que vai trabalhar com isso tem que saber gerenciar isso. Tem que saber gerenciar. E aí é onde a gente entra muito com a medicina ancestral oriental, principalmente quando a gente fala do sabor dos elementos. Legal? Bacana? Deixa eu ver aqui o que a Aline está falando. Essa semana atendi em um lugar que uma das acolhidas do centro de recuperação se emocionou muito no atendimento, por estar sendo vista por alguém que não estava julgando ela. Foi emocionante. É isso que o terapeuta tem que ter. Né? Um terapeuta, gente, ele tem que ser acolhedor. Acolhedor. A Juscelia falou, meu tio ainda adquiriu um câncer na garganta. O ser vivo preza a autopreservação, ele não está onde está se autodestruindo. Isso mesmo. Legal, gente? Então, assim, quis aqui fazer uma live rapidinha, porque é um tema extremamente importante. Então, terapeuta, perca o medo de ajudar pessoas que sofrem com vícios. Como? Tendo uma ferramenta que você consiga avaliar para descobrir a causa. Depois que você descobriu a causa, você usa as ferramentas certas, principalmente para atuar na parte neuroquímica. E aí você vai precisar, principalmente, mudança de ambiente, mudança de hábitos e ajustar a parte neuroquímica. E aí na terapia P2E nós temos uma série de ferramentas para isso, tá bom? Só quis dar esse presentinho para você que está aí. Um ótimo feriado. Meu contato está aí na descrição do vídeo. Se você precisar, está aí o meu zap está aí abaixo. Se quiser saber um pouquinho mais da ferramenta de diagnóstico, de atendimentos, muitas vezes eu não tenho agenda para te atender, mas eu vou indicar para uma aluna, para uma terapeuta P2E que tem relação com aquilo, ou se você quer saber da formação completa de terapia P2E, no qual vai te dar plenas condições, plenas ferramentas para você ajudar pessoas que sofrem de vício. Mônica, gratidão você, cara, gratidão todo mundo que está acompanhando aí. Não marquei nada, lembrando que o dia da nossa live é segunda-feira às 20 horas. Todas as segundas-feiras às 20 horas nós temos live aqui com um tema interessante para você que é terapeuta, porque a terapia P2E é um caminho de autoconhecimento e sabedoria para terapeutas ajudarem pessoas. Qual é a nossa busca como um terapeuta, uma terapeuta P2E? Transformar as sombras emocionais do passado e despertar a autocura. O que são sombras emocionais do passado? É alguma coisa que aconteceu, principalmente relacionado período gestacional e primeira infância e adolescência. Essas sombras emocionais do passado, muitas vezes são os gatilhos para a pessoa levar uma vida de sofrimento.
Tem pessoas hoje que sofrem de vícios por conta de um desequilíbrio lá na gestação, lá na primeira infância. E aí você fala, o pai e mãe tem culpa? Ninguém tem culpa. Porque aquele pai e aquela mãe fez o melhor que ele podia com aquilo que ele tinha naquele momento. Né? Eu sempre repito isso para as pessoas. Né? O perdão é a chave da nossa prisão. Anota aí. E ó, gente, se é sofrido não vale a pena, tá? Esse é o meu lema. Então, ó, para você ajudar alguém que sofre com um vício, não pode ser sofrido para aquela pessoa. Porque se for sofrido, alguns poucos vão vencer. A maioria não. É por isso que a maioria dos tratamentos para pessoas que sofrem com vício não funciona. Porque ele tem mais a ver com a punição do que com prazer. E o prazer vai vencer. O prazer vai vencer. Eu ia dar um exemplo aqui. Eu dou esse exemplo ou não dou esse exemplo? Eu vou dar esse exemplo. O prazer vai vencer. Né? A pessoa está atrás do trio elétrico, carnaval. Ela sabe que namorar sem a camisinha vai levar um sofrimento. Mas o prazer imediato, o instinto animal naquele momento é tão poderoso que 9 meses depois, nas melhores das hipóteses, nascem os filhos do carnaval. Começa a nascer as crianças em novembro, assim, como eu. Você viu? Na melhor das hipóteses. Muitas vezes a pessoa pode pegar um troço aí e estragar a vida dela o resto da vida. Por quê? Para você ajudar alguém que sofre com um vício, você não pode levar a pessoa pelo caminho da dor. Tem que ser pelo caminho do prazer. Porque o vício leva a pessoa ao prazer. E cérebro quer duas coisas: economizar energia e prazer. Lembra? Potão daquela pasta de avelã, que eu não vou falar o nome para não tomar processo. A pessoa sentada na frente da televisão. Legal? Lembra disso daí? Não tá gastando energia e prazer pra caramba. Não precisa nem namorar. Tá certo? Potão. Já ia falar marca, não pode. Vocês entenderam? Atenção a isso, gente. O cara vai beber, cara, senta no boteco, ele tem um desequilíbrio lá, ele se sente abandonado, perdido por conta de uma sombra emocional do passado, do excesso do elemento fogo. Aí ele chega no boteco abandonado, abraça ele, uns cinco bêbados abraça ele assim, começam a dançar tudo junto, assim, abraçado, aquele contato. E bêbado tem a mania de falar de pertinho, assim, quase um beijo, né? Ele sente o bafo do outro. Ele se sente acolhido. Né? Ele se sente acolhido. Aí vem o prazer, vem a liberação de dopamina. Aí vem a liberação de serotonina. Mônica, também concordo que namorar é muito melhor. Mas é um desequilíbrio, né? Aí você falou algo bem legal, namorar é muito melhor. Então, quando, Mônica, eu vou atender uma pessoa que é viciada em álcool, na maioria das vezes é a esposa que me procura. E eu falo para ela, olha, o ambiente de casa tem que ser mais prazeroso do que o boteco. Tem que namorar com esse homem. Muitas falam o seguinte, não, deixa no boteco mesmo. Por quê? Porque nós temos que transformar 3 coisas: ambiente, hábitos e a neuroquímica. E aí entra o namorar, para liberar serotonina e dopamina, para sentir menos falta do açúcar e menos falta do álcool ou de outra droga lícita ou ilícita. Obrigado, Mônica, pela participação. Obrigado a todo mundo, doutora Ana, Aline. Obrigado a todo mundo que está aqui. Gratidão. Até segunda-feira, às 20 horas. Lembrando que nosso canal do YouTube tá com muitos materiais legais, hein? Tem muita aula legal lá no nosso canal do YouTube. Domingo mesmo, às 10 da manhã, tem estreia, tem coisa legal. Então, ó, maioria, anota aí, domingo, no nosso canal do YouTube, às 10 da manhã, e aqui no Instagram, ao vivo, às segundas-feiras, às 20 horas. Terapia P2E, o objetivo é ajudar você, terapeuta, a transformar as sombras emocionais do passado das suas clientes para despertar a autocura e trazer a sua cliente ou o seu paciente, se assim você preferir, à luz do presente. Porque a terapia P2E é um caminho de autoconhecimento e sabedoria para terapeutas ajudarem pessoas. Ó, a Sil falou... Estou maratonando os vídeos. Ô, Sil, gratidão, cara. Deus abençoe. Sil Souza tá maratonando os vídeos. Legal, gente. Obrigado. Ó, beijo no coração de vocês. Ótimo feriado, tá bom? E ó, eu tô aqui com a cor do elemento fogo aqui, hein? Para ter mais alegria e transformação hoje. Eu quero ir para a luz do elemento fogo. Tchau, valeu, obrigado.